Meio-dia mais 32 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 28 de abril de 2025 e até 2027 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, junto com meu amigo aqui nos trabalhos técnicos André Santos, no programa Abre Aspas. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante do dia a dia. Você, claro, é convidada a estar conosco, acompanhando aí a nossa programação aqui pela FM 95.9 no coração do Vale. Sintonizando no seu radinho aí de casa, você consegue ouvir a Rádio Canção Nova, também pode aí nos ouvir pela internet. Acesse radio.cançãonova.com e lá você consegue acompanhar toda a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo. Se você ainda não baixou no celular, entra na sua lojinha de aplicativos e seleciona lá Rádio Canção Nova e tem aí as opções das outras cidades e você pode escolher a Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo aqui no programa Abre Aspas, vamos saber como fica o tempo neste início de semana. Aliás, última segunda-feira, deste mês de abril. Mônica Maria e a Defesa Civil já fez alguns alertas aqui da nossa região, tanto da região do Vale, Litoral, Serra, mas também da região sudeste, de possibilidade de mudança de tempo. Mas conta pra gente aí pra hoje, o que os meteorologistas preveem. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, tem sim previsão de mudança de tempo neste início de semana. E começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, a previsão indica dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite o céu fica nublado e pode chuviscar. Mínima de 19 e máxima de 26 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a segunda-feira deve ser de céu nublado com chuva a qualquer momento, mas também com chance de temporal à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 26 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, dia de sol com algumas nuvens e com chance de temporal agora a partir da tarde. Mínima de 14 e máxima de 21 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações e hoje vamos falar de algo muito importante, minha gente. O sono é um pilar fundamental para a saúde e o desenvolvimento adequado das crianças. O sono é importante em todas as fases da vida e tem impacto direto na nossa saúde e bem-estar de maneira geral. Mas para as crianças, o sono é ainda mais importante porque desempenha um papel relevante no desenvolvimento infantil enquanto elas dormem. Aliás, vale para todos, diversos processos neurofisiológicos ocorrem no cérebro quando a gente dorme. É importante estabelecer aí algumas rotinas regulares do sono, criar um ambiente propício para o descanso, limitar o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir e incentivar hábitos de sono saudável desde cedo, desde pequenininho. Porque quem dera, se fosse só colocá-los aí no berço, na cama, com hora marcada, como se fosse um robozinho, mas não são, graças a Deus. Cada um tem a sua característica, o seu jeito de ser e basta que nós também possamos fazer a nossa parte quanto pais, quanto avós, quanto responsáveis por essas crianças, porque hoje a gente cuidando do sono delas estaremos prevenindo problemas futuros. E hoje nós vamos falar sobre a importância do sono infantil e a gente, muitas vezes não ouve falar sobre isso, mas algo que tem ganhado força aqui no Brasil é a consultoria do sono materno infantil. Já repercutiu, isso já tem um espaço muito grande fora do país, principalmente aí nos Estados Unidos, que é bem popular, mas no Brasil vem ganhando força. E esses profissionais ajudam as famílias, principalmente aí papais, de recém-nascidos, papais de primeira viagem, a identificar a importância do sono infantil. E você, claro, vai poder participar conosco. Tem um pequenininho aí em casa, uma pequenininha, ou está gestante? Será que desde a barriga já dá para cuidar aí do sono do nosso bebezinho? Você que é vovô, vovó, ou que talvez não seja tão pequenininho assim, mas tem criança, tem dificuldade de dormir, hoje você vai poder participar conosco ao vivo pelo nosso WhatsApp 12 3019 8801 12 3019 8801. Nós vamos receber aqui uma especialista nesse assunto e você é convidada a mandar pra gente mensagem de texto ou de áudio. Abre aspas.
E a nossa convidada de hoje, segunda-feira, dia 28 de abril, é a fisioterapeuta e também consultora integrativa do sono infantil, Aline Campestrini. Aline, que alegria poder te receber mais uma vez aqui na Rádio Canção Nova. Estava falando faz bastante tempo, né? Mas, claro que o assunto ele é sempre importante e a gente conseguiu encaixar na agenda para que você estivesse conosco. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Vanessa. Todo mundo tá ouvindo com a gente. E acho que deve fazer uns 2, 3 anos, né, que eu estive aqui. Nossa! E agora tô com a minha segunda filha e conseguimos uma brechinha na agenda para estar falando desse assunto tão importante. Com certeza. Aliás, mandar um abraço para as meninas, né? Estão acompanhando lá, né? Junto com a mamãe. Isso, a Isis e a Lara. Isis e a Lara. E a mamãe? A Rose. Ah, um abraço então. Isis, Lara, Dona Rose aí, que tá dando esse apoio, né? Que a gente vai falar sobre isso também, sobre o apoio, né? Ali da mãe, né? Das nossas mães, no caso dos avós, né? Em tudo isso. Porque quando a gente fala de sono, né, Aline? Até já começando o nosso bate-papo, a gente tem ouvido, graças a Deus, eu acho que a temática sono, ela vem ganhando maior espaço nos últimos anos, talvez até depois da pandemia as pessoas começaram a entender a importância, né? Porque, infelizmente, algumas pessoas, né? Pra que dormir, né? Perde tempo. As pessoas estão entendendo que pra hoje você conseguir ter uma qualidade no outro dia, a gente precisa dormir bem. E eu disse no texto inicial, claro que o nosso assunto é falar sobre o sono infantil, mas o sono, de uma forma geral, ele é importante pra todos nós, né, Aline? Exatamente. E a gente começa desde bebezinho, né, plantar esses frutos para colher para a vida inteira. O que a gente não introduz de hábitos, né, gerais, mas falando de sono desde o começo da vida, fica muito mais difícil, né, na adolescência, idade adulta, poder reverter isso. E uma criança, muito mais do que um adulto, ele precisa de horas de sono com qualidade, né? Não só dormir X horas no relógio, mas com qualidade, mas também de horas suficientes para conseguir estar descansado no outro dia, poder aprender, né? Essa idade tão importante que é a infância, a primeira infância, principalmente até os 7 primeiros anos de vida. E a criança que não dorme com qualidade ou horas necessárias, a gente sabe que outro dia tem repercussões muito grandes, que é o que a gente vê hoje acontecendo, sim, né? Crianças irritadas, sem potencial para se concentrar nas escolas ou mesmo em brincadeiras. E aí a gente tem uma cascata imensa por trás, que é uma alimentação às vezes de má qualidade, criança cansada, tem menos concentração na hora da refeição. E aí vai para uma outra cascata, que é o uso de telas, né? Não só durante o dia, cada vez mais em excesso, a gente pode pontuar isso porque tem uma relação direta com o sono. Sim. E também a alimentação, às vezes comendo sem saber o que está comendo, na tela, e aí a exposição de telas, consequentemente vai influenciar no sono, e não sabe onde começou primeiro, né? É uma roda aí que vai gerando esse mal-estar para a família, para a criança, e aí a gente vê aí como resultado uma disfunção familiar, né? Todo mundo irritado, cansado, sem ter aquele tempo de conexão e qualidade. E é tão importante, né, quando você comenta sobre isso, porque é exatamente isso. Hoje, né, a gente acaba na correria do dia a dia, é real isso, né? Nosso dia a dia é muito corrido, né? Nós temos talvez menos tempo em casa do que no trabalho, fora de casa. Então isso, consequentemente, também, né, subtrai o tempo junto em família com os nossos filhos, né? E muitas vezes eu digo por, né, experiência própria, você chega em casa já num horário, você tem ali às vezes 2, 3 horas juntos só, porque já tem que arrumar para dormir, até pouco tempo. Por isso é tão importante a gente ter realmente essa rotina que você vai aqui nos ajudar para entender a importância disso com as crianças, porque às vezes aquele pouco tempo que se tem não tem qualidade, e aí, né, a casa já tá toda estressada, bagunçada, vai dormir assim, aí vai virando uma bola de neve, né? E aí a gente encontra o quê? Né? Muitas crianças hoje em dia com diversos distúrbios, transtornos, né, que são reais em alguns casos, mas às vezes diagnosticados sem entender realmente o que acontece ali. Crianças tendo diagnósticos quando na verdade é uma falta de qualidade de sono ou uma falta de rotina em casa, não é? Sim, exatamente. Os consultórios de neurologistas infantis estão lotados, não né? Não tem nem agenda, né? E muitos conscientes desses profissionais vão pro pilar principal, que é a rotina, sim, o sono, né? Como que tá isso, para depois pensar em algum diagnóstico, em medicação, porque tem que limpar o terreno para depois avaliar se realmente é necessário alguma coisa. E a grande maioria é só rotina, bons hábitos, um ambiente de qualidade em casa, né? E quando você fala aí de tempo de qualidade, isso é fundamental. A gente sabe que hoje poucas pessoas têm muito tempo em casa com os filhos, né? É uma demanda, é uma necessidade de algumas famílias, mas eu falo que assim,
Chegou em casa no final da tarde, seja, né, 5h30, 6 horas da tarde, o tempo que você conseguir estar antes com o seu filho, tentar buscar quantas horas eu tenho aqui com meu filho acordado, né? E essas horas, que seja uma, que seja duas, que seja três, resgatar um pouco lá da nossa infância o tempo de qualidade, né? Os jogos em família, ler livros, né? Fazer brincadeiras que não tenham uso de telas, de celular. E isso precisa começar por nós. Não adianta a gente querer que eles não tenham acesso a telas se a gente fica no celular o tempo inteiro também. Não poxa, ficou o dia inteiro longe, né? A gente tem que encher esse copinho deles de amor, de presença, de conexão. Então que seja em 1, 2, 3 horas do dia juntos, mas que aquele momento seja um momento assim que vai ficar guardado na memória deles e que a gente possa estar inteiro com eles, né? Então tentar buscar isso, brincadeiras, risos, jogos, conexão, porque a gente vai estar começando o principal pilar para o sono e para uma rotina, que é a família, né? O tempo juntos com qualidade aí. Com certeza. E é muito interessante, Aline, quando a gente fala dessa questão da consultoria, né, do sono, né, integrativa do sono, é algo que as pessoas têm entendido a importância dela, as pessoas têm buscado mais vocês quanto profissionais, porque, né, na nossa concepção, muitas vezes a gente fala, não, é só deitar e dormir, é simples assim, né, coloca pra dormir, tá tudo certo. Mas a gente, por conta até dessa agitação, né, eu acredito que essa nossa correria mudou muito a nossa rotina, né, e eu tenho certeza que você de casa também, a gente vai falar da questão do sono infantil, mas puxa pra gente também, né? Quem de nós hoje, né, às vezes não tem dificuldade pra dormir ou tem dificuldade pra acordar, a gente fala muito sobre isso, mas a gente vê que essa correria, essa agitação deixa com que a nossa cabeça não pare, a gente fica ligado, parece que o tempo todo. As pessoas têm entendido isso quanto mães, aí, pais, buscado vocês profissionais pra ter essa orientação aí, talvez até desde a gestação? Sim, hoje tem uma procura maior, né? Até porque se a gente for pensar em anos atrás, por que não tinha, né, essa demanda? Se a gente falar com nossos avós, né, antepassados, não tinham essas reclamações. Mas aí a gente tem a questão do dia a dia, da correria que você falou, da tecnologia, que hoje está aí para atrapalhar muito também. Então, hoje em dia, com isso tudo, a gente tem uma demanda maior de crianças dormindo com má qualidade. E aí, os pais, no outro dia, também tendo essa repercussão do sono no trabalho, na vida pessoal. Então, essa agitação, essa correria do final da tarde, da noite, ela é sim bem real de todos nós, e a gente quer tudo para ontem, né? Sim. Essa ansiedade, essa agitação acaba passando para a criança também, e depois a gente quer que também durmam bem, com qualidade e rápido, sendo que não teve esse preparo antes aí. Então, a gestação, se for possível já procurar essa informação, ela é muito importante, até para preparar os pais. O que esperar, né, de um recém-nascido? O que esperar de um bebê? E a casa, o ambiente, ele tem essa influência. Então, se é uma casa mais agitada, com muitos barulhos, luzes, até tarde, são pais que costumam dormir muito tarde, eles vão ter aí um contraste, né, um pouco maior quando vivencia a realidade. E a criança, ela vai muito no ritmo da casa, da família. Então, se é uma família que começa a preparar o ambiente mais cedo, diminuir luzes, ter aquele momento lá de brincadeira, de ler uma historinha, deixar o ambiente mais convidativo para relaxar, com luzes mais quentes do que luzes brancas, a criança vai já entendendo que o momento de dormir está chegando, e a gente começa a criar uma rotina aí, né? Então, a família se preparando antes é fundamental. E a maior dica que eu poderia dar para quem já está esperando o bebê é começar a entender que dormir cedo é necessário no começo, para você acumular mais horas de sono, não só na gestação, porque você já está passando para o seu bebê como funciona o dia e a noite. Já está entendendo. Já está entendendo a regular esse ritmo circadiano. E você também vai, quando o bebê nascer, dormindo mais cedo, você vai ganhar horas de sono à noite, né? Tem muitas pessoas que falam, eu vou dormir 11 horas, meia-noite, porque é o meu costume, é o meu hábito. Mas se você conseguir dormir 9 horas da noite, 10 horas nesse começo, você vai acumulando mais horas de sono, e outro dia você tá mais descansada também, e esse bebê também. E é interessante, né, Aline, você comentando sobre isso aqui, eu tô lembrando, né, que quando a gente tá gestando aí, ou a gente vê uma gestante, né, a gente sempre brinca, né, aproveita pra dormir, né, porque depois, né, tudo muda. Mas o que a gente percebe que
Claro, cada caso é um caso, né? Tem crianças aí que, né, já ouvi relatos aí dessas mães sortudas, meu Deus, que dormem a noite toda, desde pequenininho, né? Mas tem os casos, como nos meus casos aí, a cada 1 hora tava acordando. Mas enfim, a gente brinca, mas é muito real isso, porque a gente sem perceber, a gente vai criando isso. Porque eu fico imaginando o bebezinho, como a gente sabe, ele sente tudo que a gente tá vivendo. O bebezinho tá ali, né? Vivendo aquilo que a gente vive no dia a dia. E a questão do sono é muito real, porque assim, chega uma fase da gestação que realmente é mais difícil para dormir, não é fácil, né? Mas eu falo, é exatamente essa rotina, tentar ali se adequar, seja ali com, né, um travesseiro, enfim, da posição que você conseguir dormir, pro bebê já entender isso. E quando ele nasce, você meio que já tá introduzida naquela rotina, porque senão vai ficar mais difícil para ele também, né? Ele vai falar, nossa, mas minha mãe dormia tarde, agora a gente vai dormir cedo. Eu acho que ele já tem esse raciocínio, né? Não, eles sabem, principalmente depois aí do primeiro trimestre, né? Principalmente no último trimestre, eles já entendem muito bem os sons, a luz, né? O escuro. Então, a gente sinalizar através do escuro, né? No final do dia, aí um pouco antes de dormir. E o ambiente escuro, à noite, breu, né? Não é um hábito de muita gente atualmente. Mas seria o melhor ambiente, tanto para nós, quanto para bebês e crianças dormirem, né? O mais escuro possível para questão da liberação de melatonina, que é o hormônio que ajuda a regular o sono. Então, isso eu já tô mandando essa informação, né, pro bebê lá na barriga. E a questão de ruídos, de barulhos, ele já sabe, né? Ruídos está mais atrelado à movimentação dele. Então, o bebê que fica mais desperto, mais agitado. Tanto que tem estudos que comprovam que mães que trabalham em terceiros turnos, né, que não dormem à madrugada, assim, tem uma tendência já a serem crianças um pouco mais vigilantes, mais vespertinas do que mais matutinas, que é o que dorme mais à noite e fica mais acordado ao longo do dia, sabe? Olha que interessante, né? O Aline, o pessoal tá participando com a gente aqui, você pode mandar a sua pergunta, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Boa tarde, Vanessa. Meu nome é Neuza, sou de Jacareí e gostaria de saber sobre criança dormindo com luz acesa. Meu netinho tem 4 anos e ele não aceita dormir com a luz apagada. A gente tenta deixar um abajur pequenininho, mas mesmo assim ele reclama. A luz é um problema para o sono? Olha só que interessante. Aí a gente lembra, né, você falando da questão do breu, lembra, nossa, antigamente, né, a gente não tinha nem opção, né, tinha que dormir no escuro ali, né, agora a criançada dorme ali com luz totalmente acesa às vezes, né. E curiosamente, antigamente não se tinha muitos problemas de sono, né, eu falo que mesmo. Ia muito pelo ritmo biológico circadiano. Então, quando era 6 horas da tarde, as famílias se reuniam para jantar e iam dormir. Quando era 5:30 da manhã, por aí 5:30, o dia começava e as pessoas acordavam para trabalhar. E tudo naturalmente, e tudo fluía muito gente? Natural. Então, a tecnologia, né, ela veio para ajudar muita coisa. Sim. Mas nesse sentido, ela também veio para prejudicar se a gente não souber usar ela, né? E aí, a luz, ela sim é prejudicial para o sono, né? Se a gente pensar aí numa cascata de hormônios que acontece no nosso corpo, tudo está a favor do dormir. Quem, entre aspas, estraga somos nós, né? O ambiente. Então, se a gente ajuda o nosso corpo a entender que está chegando a noite, então quando é umas 6:30 da tarde, não é que tem que apagar toda a casa, mas vai sinalizando para os nossos olhos, que manda informação lá para o nosso cérebro, libera esses hormônios, que começa a fechar o dia, né? Acabar o dia. Então, vai para a janela, se é uma criança, um bebê, dá tchau pro sol, se despede daquele dia, né? O solzinho tá indo embora, agora tem a noite, fala das estrelas, da lua. E aí começa a reduzir um pouco as luzes de casa. Se tem muitas luzes acesas, principalmente as brancas, tenta priorizar uma luz mais amarela, uma luz mais pontual, mesmo na sala, na cozinha. E aí, na hora de dormir, se a criança já com 4 anos, às vezes traz medos, traz inseguranças, dependendo do que ela vivencia aí, é difícil a gente deixar o breu. O que eu oriento? Vai reduzindo, desmamando, cada dia um pouquinho mais. A luz menos impactante para o sono é a luz vermelha. É a luz que mais vai ajudar do que piorar o sono. Então, às vezes, aquelas luzinhas de tomada, bem fraquinhas, vermelhas, deixar essa, se possível. E aí vai tentando, além de conversar com a criança, falar, vai aos poucos deixando mais longe dos olhos, né? Vai tentando tirar aos poucos essa luz, até, se possível, chegar no escuro. E é interessante essa questão da luz, né? Porque é real isso, né? A gente não tem essa dimensão, mas
É hábito, porque eu fico imaginando, né? Por exemplo, a criança, se ela nascer e já dormir no escuro, ela não vai saber o que é dormir na luz, não é? Isso faz sentido o que eu tô dizendo? Super, é um hábito, né? E todo hábito a gente pode conquistar novo, através de paciência, persistência e repetição. E o que é muito importante, nessa fase de 4 anos, é cuidar com o que a gente fala para a criança, até antes, né? Então eu falo, a criança não vai ter medo de escuro, se também ela não ouvir coisas sobre o escuro. Verdade. Então, às vezes, sem querer, a gente fala, tá na sala, né? Quer pegar alguma coisa no quarto, alguma coisa, a criança vai lá no quarto, a gente já sai acendendo a casa inteira para ela não ir no escuro. Então, deixa ela sinalizar que ela precisa de uma luz, ou deixa ela acender sozinha a luz. E cuidar, tipo, não vai lá dentro que tá escuro, cuidado aí que tá escuro, né? Ou às vezes falas de escuro que a gente tinha na nossa infância, às vezes. Então, cuidar com o que a gente fala, porque a gente tá colocando para eles que aquilo é algo ruim, negativo, né? A gente já cria esse monstro sem a gente perceber. Exatamente. Muitas vezes, né? Aline, tem mais uma pergunta? Olá, boa tarde. Gostaria de saber se a consultoria de sono vale para crianças de 7 anos. Meu filho tem dificuldade para dormir, já levei no neuro, mas não deu nada no diagnóstico, mas ele continua com dificuldades para dormir. Obrigada pela participação e também gostaria de saber... ela tá pedindo aqui, depois a gente passa o Instagram da Aline. O meu atendimento é 0 a 10 anos, né? O público a partir de uns 5, 6 anos, toda família que me procura, eu gosto de entender um pouco o que está acontecendo, né? Pra gente realmente avaliar se é uma questão que realmente eu vou poder efetivamente ajudar, ou se é um caso que às vezes vai precisar indicar para um outro profissional, né? Ela já foi no neuro, isso é legal, já exclui alguns fatores. Às vezes tem questões emocionais da criança, que às vezes um psicólogo vai poder ajudar também a intervir, né? Mas se tiver relações com hábitos, com rotina, com questões aí envolvendo esses pilares básicos, a gente consegue ajudar sim. E é muito importante, né, a gente falar sobre essa questão das crianças. 7 anos, você vê aqui as faixas etárias 4, 7, né? São muitas vezes aquela fase que a criança já está na escola. E eu acho que essa questão da escola também tem um papel muito importante, né, Aline? Me corrija se eu estiver errada, mas pensando na situação que, assim, muitas vezes você, né, seu filho acorda, se arruma, deixa na escola e não sabe muitas vezes o que acontece ao longo desse dia. Mas a criança que não dormiu bem, que talvez você não tenha percebido por conta dessa correria, talvez ela vai dar sinais na escola. Por isso é tão importante, né? Às vezes essa relação de pais, escola, professores, para entender também, né? Perguntar, mas ele fica bem? Ele tem alguma coisa durante o dia? Existe algum cochilo durante o dia? Porque tudo isso é importante também, né? Sim, fundamental saber até o rendimento dessa criança na escola, né? Aí 4, 7 anos já tem algumas responsabilidades a mais, né, de aprendizado. Então, como que tá sendo, né? Tá conseguindo ter momentos de concentração quando tem que ter? Tá conseguindo, né, desalimentação, fazer com qualidade? Tem crianças, às vezes, que ficam pescando durante a comida, né, ou no momento de leitura, porque estão exaustas, cansadas mesmo. Então, ter esse bate-papo com a escola é importante. Eu acho que é importante, assim, quando possível, diário, essa conversa, seja por uma agenda, por uma conversa com a professora na porta. Se são crianças que ainda tiram sonecas ao longo do dia, saber qual horário que tirou essa soneca, como que foi, quanto tempo dormiu. 7 anos, 4 anos, às vezes não dorme mais na escola, né? Mas sempre a gente precisa contar quantas horas essa criança está dormindo à noite. Para essa faixa etária, a gente espera uma média de 10 a 11 horas de sono noturno. Nossa! Então é bastante coisa ainda, né? Então, se a gente pensar, faz sempre a conta contrária. Estuda de manhã, né? Preciso estar na escola X horas. Preciso que mais ou menos o meu filho durma no mínimo 10 horas, seria interessante. Então, que horas tem que dormir à noite, né? Então, fazer essa conta. Um indicativo não muito legal são crianças que precisam ser acordadas com frequência para ir à escola. É um indicativo que elas precisariam dormir mais. Nossa! E aí, o caminho é sempre antecipar o sono da noite, né? Sabendo que ele tem que ser acordado de manhã, então antecipa. Vai antecipando de 15 a 30 minutos até chegar num tempo legal para aquela criança poder acordar um pouco melhor no outro dia e render na escola ao longo do dia também.
Nossa, que bacana. Muito bem, hoje nós estamos conversando com a fisioterapeuta e também consultora integrativa de sono infantil, Aline Campestrini, falando um pouquinho sobre o sono infantil, né? Sobre a importância da gente ter esse olhar aí sobre os nossos filhos, mas muito mais do que as crianças em casa, mas criar essa rotina de todos, né? Que a Aline tá dando a dica pra gente aqui, não adianta só você ir lá, né? Apagar as luzes, colocar seu filho pra dormir e ficar lá, né? Uma hora ele acorda, te vê lá, né? E muito mais do que palavras, exemplos concretos fazem diferença. E a gente está conversando sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já e você continue participando. 12 3019 8801. Tem alguma dificuldade com alguém aí, a criança em casa, pequenininho, né? Tá dando trabalho na hora de dormir? O que você tem feito? Tem alguma pergunta? Manda pra gente, a gente responde já já. 1h mais 1 minuto, estamos de volta com o programa Abre Aspas, hoje segunda-feira, dia 28 de abril, e hoje nós estamos conversando sobre o sono infantil. Talvez para você isso não faça muito sentido. Ah, mas eu não sou mãe, Vanessa, eu não sou pai, né? Mas olha, minha gente, falar do sono infantil, né? Muitas vezes pensar aí nos nossos netos, futuros netos, né? Pensar nos nossos sobrinhos, afilhados, mas também ter um olhar, né? Sobre o nosso sono quanto adulto, porque a gente tá falando do infantil, mas a gente sabe que tem muita relação também, né? Quantos adultos aí têm dificuldade de relacionamento, dificuldade no trabalho, de concentração, e a gente tá falando sobre esse assunto que é muito importante a gente sempre reforçar, né? Que o sono não é simplesmente ali, né, aquela coisa que o pessoal antigamente falava, não, tem que dormir 8 horas, tem que dormir 6 horas, cada um é um, né, as pessoas aí têm que entender qual a sua necessidade de sono, mas as crianças têm uma regra diferente, porque como a Aline Campestrini, que é a nossa convidada de hoje, né, ela que é fisioterapeuta e consultora integrativa do sono, está dizendo, né, é uma sementinha que a gente está plantando aí, nessas plantinhas que estão crescendo, né, e precisam crescer com qualidade. Aline, a gente falava sobre essa questão da consultoria, e aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que funciona isso, né? Curiosidade aqui, né? Como é que funciona? Uma pessoa te procura, como que é esse seu trabalho, né? Porque, como você disse, é uma orientação, né? Mas isso depende muito também de quem tá procurando colocar em prática, é isso? A maior consciência é a família, né? Eu falo que... E antes funciona da seguinte forma, a família me procura, né? E aí antes de fechar a consultoria, que é um investimento além de financeiro, de tempo, né? De expectativa que a família deposita, eu gosto de conversar. Então, saber o que está acontecendo, entender se esse pai, se essa mãe naquele momento estão disponíveis para colocar em prática o que é necessário, porque 70% de um resultado é a dedicação da família, né? Porque eu oriento os pais, eu não vou na casa, né? Ao contrário de que algumas pessoas acham que eu vou lá, coloco a criança para dormir, não. Não é uma super nani, não. É uma orientação para a família, porque quem tá lá no dia a dia e precisa, né, dominar aquela rotina é a família. Então é uma orientação, uma conversa que a gente marca, uma conversa média de 2 horas, é um bate-papo, onde a gente conversa sobre tudo que está acontecendo, o que deve mudar, como mudar. Depois eu envio um material para essa família de apoio e a gente conversa diariamente, dependendo a escolha do pacote da consultoria que a família escolhe. A gente cria um grupo no WhatsApp e vai conversando diariamente, a família me passando feedback e eu orientando na prática. Mas o mais importante é saber se eu estou pronto naquele momento para colocar em prática, né? Que a gente sabe que não é fácil, não é da noite para o dia, não é um milagre. Exige muita paciência e muita persistência. Mas eu falo, quem já está numa situação bem difícil, o ideal seria nem deixar chegar a esse ponto, né? Mas quem me procura normalmente já tem uma privação de sono bem aí há muito tempo. Precisa mudar porque aquilo já não está mais legal. Então, a gente vai passar por um processo de melhorias que requer muita paciência e dedicação para colher os frutos, né, de forma benéfica e melhor daqui a 2, 3 semanas, que é no mínimo que uma família precisa colocar em prática, de 15 a 20 dias com bastante paciência e persistência. Agora, Aline, tira uma curiosidade minha aí, né? Que eu acho que muitas pessoas devem pensar. Realmente, as mães, os pais que mais reclamam do sono são dos recém-nascidos ou não? Porque a gente pensa exatamente isso, né? O bebezinho vai acordar porque tem o mamar, e aí tem aquela questão, né, dos pais que acordo pra dar o mamar, não acordo pra dar o mamar, nossa, a criança não acordou, será que tá bem, né? Fica meio assim também com essas preocupações. Mas o recém-nascido ainda é o que causa a maior preocupação nos pais, a questão do sono? Principalmente aí uma faixa etária de 4 meses. Porque tem muito bebê, muito bebê que nasce e tem aquele sono bem de recém-nascido, que às vezes tem que
até ser acordado, Sim. né? Para ser alimentado, que dorme horas, faz um barulhão, não acorda, né? Passa por essa fase aí bem de recém-nascido. E aí a grande procura acontece por volta dos 3, 4 meses, que é quando eles saem daquele casulo e aí começam a ter mais percepção do extra, do ambiente, né? E começam a ter alguns hábitos já aí pré-instalados. Então, 4 meses é uma fase bem de maior procura. E claro, tem as famílias já de recém-nascidos que às vezes já se deparam com bastante dificuldade e aí não tinham essa expectativa, né? Porque eu acho que isso é fundamental. A gente sabe que um bebê recém-nascido vai acordar. Poucos não acordam, né? Nos primeiros meses para ser alimentados à noite. Saber o que a gente pode esperar e o que fazer também, né? Porque a partir do momento que é um bebê que está acordando à noite para ser alimentado, para trocar uma fralda e tal, pontual, se eu sei que se eu não começar a acender todas as luzes da casa, não sair conversando com esse bebê, passeando pela casa com o bebê, eu sei que se eu mantiver o ambiente escuro, mais escurinho possível, tranquilo, sem conversar, esse bebê vai dormir mais rápido, né? E esse processo vai ser algo passageiro e não persistente. Então, essa expectativa versus realidade, o que eu já posso fazer desde os primeiros dias, semanas em casa, é muito importante para essa família já conseguir implementar uma rotina aí mínima durante o dia e a noite. Então já uma super dica aí pra quem está nos acompanhando, porque não tem jeito, né? A gente, quando o bebezinho acorda ali, né? A gente quer conversar. Cadê o nenenzinho da mãe? Então, não ter muito não é horário de conversar ali, né? Só de dar uma mazinha se for, de trocar a fraldinha ali, pra ele entender que é só aquilo e pronto, tem que dormir. À noite eu falo, é a mesma coisa a gente. Se a gente acordar à noite, ou for acordado por alguém, né? E pum, acende luz na nossa cara. Nossa! Aí vai pra cozinha. Aí conversa, bate papo, o nosso sono vai demorar pra voltar, né? Tem gente que nem dorme. Então, a criança também. Ela é uma esponja, né? Enquanto tem estímulo, ela vai querer consumir aquilo. Então, à noite, durante a madrugada, à noite, trocas de fralda, mamadas. A luz mais recomendada, novamente, é a luz vermelha. Então, acender uma luz no banheiro, no corredor, ou mais longe possível dos olhos do bebê. E fazer o que tem que fazer. Troca a fralda sem conversar, uma troca rapidinha de fralda, vai ser amamentado. E assim que possível, já deixar o quarto escuro possível de novo para continuar aquela noite. Se o bebê interagir, fizer barulhinhos engraçadinhos, o ideal é não interagir. Não interage. É noite, Segura aí, minha gente, né? Tem participação em áudio aqui, André? Podemos ouvir? Tá carregando aqui a participação do nosso ouvinte aqui, o Marcos Lira, do Jardim Morumbi, aqui de São José dos Campos, sempre acompanhando a nossa programação. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Que bom que você está ótima de saúde. Estamos voltando. Boa tarde, doutora. Olha, eu trabalho com casais há muito tempo e tem um grande problema que eles estão, às vezes, não observando. Colocar a criança no meio para dormir. Olha, tem pais aí, mães aí que às vezes ficam dias separados aí porque a criança está dormindo no meio dos dois. Isso não pode. Doutora, orienta aí que a criança tem que aprender a dormir na caminha, no berço. Que bacana. Senão vai ser um problema para os pais no futuro. Abraço! Obrigada, Marcos. Estamos aí recuperando aí, né? Um probleminha de saúde, mas estamos voltando, graças a Deus. E o Marcos, doutora, ele tem um trabalho muito bacana com a pastoral familiar. Inclusive, se eu não me engano, eu estava em retiro esse final de semana aí. E ele traz exatamente essa realidade, né? Da criança. E até era uma das perguntas, já vou aproveitar o gancho aí da colocação dele para você comentar, Aline. Essa questão da criança, né? Dormir ali com os pais, dormir no quarto, né? Conta pra gente como é que fica isso dentro da questão do sono infantil. A gente entra aí num assunto delicado, porque tem várias linhas, né? Sim. Cada uma defende um lado, né? E, assim, o que eu penso do ponto de vista do sono, da rotina, né? É complicado a gente conseguir, muitas vezes, introduzir uma rotina para criança específica das necessidades dela. Porque a gente vê crianças indo dormir muito tarde, quando os pais vão dormir, então acaba que vai junto, e às vezes o horário do pai e da mãe é diferente da necessidade da criança, então já tem um prejuízo aí de horas de sono. E é uma questão assim, não é nem só de estar próximo dos pais e estar dividindo os pais, né, no mesmo ambiente por questões de casal, de família. É também porque aquilo, provavelmente, os dois sonos vão ficar
prejudicados. Quando uma criança se mexe muito à noite, e eles mexem bastante, fazem barulhos, dão resmunguinhos e tal, às vezes o nosso sono acaba tendo micros despertares com mais facilidade. E a criança também tende a ter mais despertares quando ela divide um quarto com a família, isso a longo prazo, porque a nossa movimentação, às vezes famílias, né, acabam tendo ronco, gente que fala durante o sono, tem pessoas que se mexem mais mesmo dormindo, isso vai acabar também influenciando às vezes no sono dessa criança, né? Então, nesse ponto de vista, não é muito interessante. Se a gente pensar em compartilhar quarto e cama e aquela família estiver muito bem com aquela decisão, acho que tem que ser uma decisão da família e não uma decisão só de uma das partes do casal, né? Tem que ser feito com muita segurança. Quando a gente fala de compartilhar cama, principalmente nos primeiros meses, não é muito interessante nos 3 primeiros meses um bebê dormir na cama dos pais por segurança de sufocamento, uma coisa nesse sentido assim. Após isso, menos perigos para aquela criança, mas aí o importante é que a mãe não fumem, não bebam, não ronquem, não tenham algumas condições, sobrepeso, porque isso também pode ser aí um fator de risco para o sono dessa criança. Então, muito mais só da questão emocional aí, tem essa questão de saúde, né, dessa criança. Segurança também. De segurança. Então, assim, é uma escolha bem individual. Eu, como consultora, não indico muito. Se a família gostaria de manter um quarto, então que seja um quarto compartilhado. É diferente de cama compartilhada. Tá? Então, nos primeiros meses, tem pais que escolhem fazer esse quarto compartilhado, seja com um bercinho do lado, um Moisés, um mini berço, alguma coisinha assim. E quando se sentem seguros, passam para o quarto da criança e às vezes dividem o quarto com essa criança por mais um tempo até se sentirem seguros em voltar para o quarto deles, né? Seria o mais recomendado pensando na qualidade do sono de todo mundo. Com certeza. E é muito interessante mesmo esse ponto, porque como você colocou, né, não tem como você mudar, né? Se a pessoa falar, não, eu quero que durma aqui no meio, fazer o quê, né? É uma escolha. Mas é exatamente isso, é ter esse olhar mesmo para pensar na independência da criança também, para ela entender que ela tem a cama dela, cada um tem o seu espaço, né? A gente fala cama de casal, é exatamente nesse sentido. As camas estão maiores hoje, né? A gente, quando vê, antigamente, cama de casal era casal. Hoje em dia, cabe 4 pessoas, uma família, a família inteira. Mas não é nesse sentido, porque até nisso, o casal, a esposa tem o seu lado, o esposo tem o seu lado, porque a gente também precisa ter esse olhar sobre o nosso sono. Muito interessante quando você fala isso, porque às vezes a gente se foca tanto nessa questão e esquece do nosso sono. E como que a gente vai conseguir ter uma boa rotina, ter um bom acompanhamento com os nossos filhos se a gente também não teve qualidade no nosso sono, né, Aline? Então, tem que ter esse olhar diferenciado. E muito legal mesmo essa colocação do Marcos. A gente precisa rever isso, né? E essa questão da segurança. E aí, até, eu pergunto pra você, na questão da consultoria, né? Na questão, assim, pensar nas regras, né? Na prática, cada um, como você disse, vai fazer a sua escolha, né? Mas, por exemplo, o que é indicado? A criança, ela deve já dormir sozinha desde o primeiro dia de vida? Tem que ter esse espaço pela regra, vamos dizer assim? Então, os primeiros meses, eu acho que eu não coloco regras, né? Eu acho que tem que ter bem a individualidade da criança e da família. Porque a gente nunca sabe como que foi aquela gestação. Isso é conversado na consultoria também. Às vezes foi uma gestação muito desejada e muito difícil. Então ela já vem com medos aí de perda, né? As questões emocionais. Às vezes a criança teve uma intercorrência ao nascer, ficou em UTI, teve alguma questão que também gera essa questão mais de querer estar perto. Sim, medo, né? Medo. Às vezes a criança tem um refluxo, alguma coisa aí que precise de um cuidado. Então, eu acho que não dá para ter uma regra. Bacana. Né? Mas assim, precisou compartilhar, né? Não tem problema, desde que a criança esteja num ambiente seguro. Né? Então, se possível, não na cama dos pais, e no bercinho, na caminha dela, num ambiente diferente, mas no mesmo quarto. Tá? E assim que possível, é interessante sim ela ter o espaço dela. Até pra gente entender essa hierarquia, né? De pai, de mãe, de filhos, tudo com respeito, com gentileza, com amor, mas entender que tem, né, essa divisão dentro de casa e é importante para ela também. Então eu acredito muito nisso. E aí assim, claro que é gostoso fazer um soninho com o filho do lado, mas aí por que não? Se você tem uma rotina bem estabelecida, uma vez na semana, no final de semana, fazer um acampamento, uma cabaninha, né? Sim. Uma coisa assim que não é a rotina
mas aquilo vira também uma forma de satisfazer as partes. Com certeza. E é muito bacana também a gente pensar nessa questão do quarto, né? Eu tava comentando com a Aline aqui, né? A experiência própria aí, né? A gente demora mesmo um tempo às vezes, nessa insegurança, né? O meu pequenininho mesmo lá, ficou muito tempo na UTI, quando nasceu. Então você fica com vários medos, incertezas, né? Por mais que fosse o segundo filho, você tem aí o terceiro filho, né? Você fica aí com essa insegurança toda. Mas, por exemplo, o que a gente começa ali, às vezes, incentivando eles também. Porque eu penso, me corrija, por favor, se estiver errada, que quanto mais demorado for pra gente, por exemplo, tirar essa criança do nosso quarto pro quarto dele, mais difícil será, não é? Sim, mais memórias ele tem, né? Principalmente depois aí do primeiro ano, segundo ano, né? Tem mais expectativas de onde vai dormir. Sim. E aí fica um processo muito mais difícil. E eles já têm mais apego, né? Aquilo, diferente de uma criança menor que ainda não tem tanto apego aonde dormir ou muitos hábitos instalados. Então, seja pequeno, grande, incentivar. Os maiores dá para tentar usar da questão lúdica, né? Então, assim... E eu falo, leva eles pra estruturar esse quartinho, legal, essa cama junto, né? Ah, vou comprar uma cama, então leva junto, escolhe junto, uma roupa de cama diferente, ou às vezes um quadro de incentivo, né? Não é assim, você merece ou não merece, mas assim, estou conseguindo dormir no meu quarto, né? Então vou colar uma figurinha aqui que eu gosto, sei lá, da Patrulha Canina, coisas nesse sentido. Então, assim, dá pra também levar livros hoje, né? A literatura tá bem legal, tem livros que falam sobre também o dormir, a separação. Então, tentar levar por essa parte mais lúdica, os maiorzinhos. A partir de 2 anos já dá para trabalhar bastante com isso. E eles gostam, né? Porque Adoro. É o ambiente deles, né? Sim. Olha, o seu quartinho, né? Aqui esse espacinho. E faz diferença mesmo. Agora, Aline, uma pergunta que chegou pra gente aqui, até pelo Instagram. A pessoa perguntou, a Camila de Jacareí colocou aqui. Música suave em volume baixo ajuda a criança no sono? E outra pergunta, em relação à questão de abajur de astronauta. Inclusive, acho que tem uma onda lá em casa. Estão querendo também um projetor lá. Pode ser prejudicial? É a Camila de Jacareí. Tá, bom, vamos lá, Camila. Esse projetor nós temos em casa, a Iris ganhou, e a gente usa assim, antes de dormir às vezes, né, vai contar uma historinha, às vezes faz de conta, dependendo da fase. Legal. Né, então uma historinha assim, né, da nossa cabeça e tal. Mas para dormir, para continuar a noite, né? Não, isso não é legal, né? A gente volta lá para a questão mais breu possível, seria o recomendado. Mas assim, um momento de interação, de imaginação, não tem problema. Até que ela tem umas lanterninhas hoje de projetor de bichinhos, de frutinhas, de historinhas que você coloca no teto. É uma forma, às vezes, de aproximar a família na hora de dormir, né? Contar uma historinha, alguma coisa nesse sentido, não tem problema. O dormir, o continuar dormindo, que é o ideal no breu, no escuro. E qual foi a primeira pergunta? Música. A música. Então, a música, se for uma música clássica, uma música que tenha uma mesma continuidade, isso é legal, é interessante, né? Ajuda a relaxar a criança e não tem problema usar, seja para induzir o sono ou para continuar durante o tempo do sono que a criança for ficar. O que não é legal, coisas que tenham assim uma música, um tom alto, um tom baixo, né? Então, porque nessas pode ajudar a despertar mais. Porque, ou mesmo uma onda, né? Vem aquela onda, aí fica em silêncio. Aí vem a onda e fica em silêncio. Então, algo que seja constante, contínuo. Então, hoje a gente tem muito, se ouve falar em ruído branco, que é aquele barulhinho. O maior objetivo dele é manter esse abafamento de sons de fora, tipo do cachorro, da moto, do vizinho. Então, manter um mesmo ambiente, isso também é benéfico e pode ajudar o sono. Só um cuidado seria não deixar muito perto do ouvido da criança, de 1 a 2 metros, e tentar não ultrapassar 55 decibéis, né? Na dúvida, existem aplicativos no celular que medem os decibéis do ambiente. Nada alto, né? Misericórdia. Isso. Até porque é hora de dormir, exatamente, né? É hora pra relaxar. Agora, Aline, conta um pouquinho pra gente em relação à questão de sonecas, que eu acho também que é uma das dúvidas, né? Aquela coisa que, né, a gente até brinca, né? Fala, depois do almoço dá vontade de dar um cochilinho, né? A gente sonha
com isso, né, André? Mas, enfim, né? Adultos somos nós, não temos essa possibilidade, mas as crianças, essa questão do cochilo ali durante o dia, em alguns momentos, é importante de verdade? Sim, principalmente até 3 a 4 anos, né? Eles têm mais necessidade de pausas durante o dia. Quanto menor é um bebê, mais sonecas ele tira ao longo do dia, né? Então, um bebê recém-nascido tira de 4 a 5 sonecas ao longo do dia. Conforme ele vai crescendo, vai diminuindo o número de sonecas e vai concentrando em 1 e 2 depois. É muito importante, porque as sonecas, elas são como se fosse uma pausa no corpo, no cérebro, pro bebê conseguir descansar e conseguir brincar, processar, receber estímulos depois. Se ele não tem essas pausas ao longo do dia, ele vai ficar super estimulado, ele vai ficar muito cansado e ele vai entrar num efeito vulcânico, né? Que chega no final do dia, às vezes é muito choro, muito grito, e acaba, em vez de dormir melhor à noite, como ainda é um mito muito grande, né? Deixar muito cansado para dormir bem. Não, esse bebê vai acordar mais à noite, chorar mais à noite, porque ele está muito exausto. Ele está com muito hormônio, que é o cortisol, que é aquele hormônio de luta e fuga, aquele hormônio de estresse. Então, ele está muito exausto e aí, consequentemente, ele acorda mais também. Então, a soneca ela é fundamental para a gente conseguir dar aquela pausa no corpinho da criança, se alimentar melhor, brincar melhor, aprender melhor e dormir melhor também. Só que, claro, para cada fase, para cada idade, a gente tem que ter um horário também para terminar essas sonecas, né? Por exemplo, uma criança de 3, 4 anos fazer uma soneca no final da tarde vai prejudicar a hora de dormir à noite e a qualidade do sono da noite. Tem um tempo também pra isso, né? Não é deixar eles à vontade, né? Dormiu, a hora que ele acordar é o suficiente. Tem um tempo também, né? Tem um tempo, a gente mais ou menos aí... Um bebê recém-nascido dorme 6, 7 horas durante o dia, de sonecas, é bastante. E aí lá pelo 4º, 5º mês ele vai fazendo 3, 4 horas de soneca. Depois do 1º ano vai para umas 2 horas. E aí vai se dissolvendo essa sonequinha aos poucos, conforme ele cresce. É muito interessante isso, porque é muito real essa questão, né? A gente vai, deixa cansar bastante, porque aí a noite dorme a noite toda, né? Sim. E a gente fala, nossa, mas ele o dia inteiro ficou agitado, vai deitar e desmaiar. A gente usa até esse termo brincando, né? E às vezes não é o que acontece, né? Os maiores, né? Por exemplo, eu tenho a Isis vai fazer 5 anos, então agora a gente tirou a soneca esse ano dela, porque senão à noite vai dormir muito tarde, né? E pra mim, pra minha rotina, pro meu trabalho não dá. E aí a gente já vê, se faz soneca durante o dia, acaba que à noite já dá uma impactada, acorda um pouquinho, acorda mais cedo. Então, dependendo da idade, realmente, a gente precisa deixar a criança acordada para ela dormir melhor à noite. Mas cuidar com dormir à noite, às vezes... Criança de 4, 5 anos não tira mais soneca, então tentar dormir aí até umas 8 horas da noite, por aí, para não acumular esse cansaço também. Gente, e muitas vezes as pessoas falam assim, mas cansado do quê, né? Criança não trabalha, né? Mas eles têm as emoções, eles não param, né? Também. Eles não param, né? Agora, Aline, uma pergunta aqui interessante. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria José. Minha filha está com uma bebezinha de 2 meses. Vovó fresca, né? 2 meses aí, parabéns. Já falei pra ela não deixar ela dormir no colo. E ela deixa a bebezinha dormir no colo. Isso realmente é ruim? Eu acho que é aquela questão, né? Ai, meu Deus. A gente quer que fique ele no colo, mas esse ficar, eu acredito que seja isso, é o tempo todo, todos os sonos ali, dormindo no colo, isso é prejudicial? É um hábito que vai se criar, né? E assim, todo hábito é possível mudar, né? Nada é eterno, mas 2 meses ainda é uma fase delicada, porque é uma fase que eles precisam mais de contato, né? Mas assim, o que eu falo para as famílias, escolhe aí 2 sonequinhas por dia. E aí faz no colo, hoje em dia tem aqueles slings, aqueles, né, que dá pra também dar uma voltinha, se parecer um pouquinho, ou fazer alguma coisa com as mãos livres, e tá no colo, tá pertinho. E aí escolhe 1 ou 2 sonecas do dia, as outras, pra começar a investir essa dedicação de começar, né, a deitar na caminha, ficar próximo. Então, às vezes, se tem muito balanço, muito ninar, começar a reduzir esse ninar também para a criança não se acostumar tanto com esse balanço para dormir. Então, você vai dando para ela, aos poucos, esse caminho para ela que também é seguro ela dormir em outro ambiente, no seu colo. Então, assim, não é prejudicial para o bebê, mas pode ser instalado um hábito de ter mais facilidade em só dormir no colo, né? Então, até os 3, 4 meses, o bebê tem mais necessidade de colo, de contato, mas aos poucos é preciso
ajudar ele também a dormir em outros ambientes, até para essa mãe também não começar a ficar muito sobrecarregada, que no começo acaba sendo gostosinho, depois começa a ficar muito cansativo para essa mãe ficar o dia inteiro em todas as sonecas com o bebê no colo, né? Sim, até porque no início, né, a gente tá vivendo aquele momento único, e realmente é único, Sim. né, não volta mais, né, a gente quer esse contato, mas é exatamente ter esse olhar, né, é equilíbrio, tudo é equilíbrio, Sim, né, exatamente. realmente ter esse cuidado. Aline, eu olhei o relógio aqui agora e já estamos chegando no final do programa, mas para encerrar, eu gostaria que você reforçasse aí algumas dicas primordiais para quem está nos acompanhando, seja, né, quem está com um recém-nascido, gestante, ou mesmo aqueles que já estão aí com os filhos, como você disse, nessa faixa etária, até uns 10 anos ali, quais as principais dicas que você reforça, principalmente nos dias atuais? Bom, a primeira dica parece muito óbvio, mas não acontece, é ter contato com a natureza, com o ar livre, né? As crianças estão deixando de brincar lá fora, de ir pro parque, pra areia, se sujar. Isso faz muita diferença pro sono, porque lá eles gastam a energia necessária, eles não estão na frente das telas, né? Estão aí colocando o corpinho para se movimentar, o que é muito importante. Então, desde bebezinho, né? Coloca no carrinho, no colo, vai dar uma volta ao ar livre, pegar um arzinho, um ventinho, um solzinho, e até os maiores brincar mesmo no parque. E também entender que o ambiente de casa é aí o que vai ditar muito essa criança. Eles são esponjas, né? Espelhos nossos. Então, se a gente tem uma alimentação um pouco mais equilibrada, né? Se a gente tem um ambiente um pouco mais calmo, falar com voz um pouco mais baixa, não ficar gritando, falando muito alto. Se a gente tem essas luzes um pouco mais quentes, mais tranquilas e não luzes muito fortes à noite ligado em casa. E se a gente dá um banho aí no final da tarde, no início da noite, faz uma massagem quando for possível, ou lê uma historinha, né? Tem um momento de conexão, de qualidade com essa criança, com certeza ela vai estar mais preparada para conseguir dormir à noite do que se ela vai dormir com aquela ansiedade, com aquela agitação dentro dela. E também o tempo juntos. Hoje está cada vez menor, né? E isso é uma demanda muito grande no sono, porque a criança, se não tem um tempo com qualidade, que seja aquela 1 horinha que a gente falou, 2 horinhas, ela vai pedir à noite. Sim. Né? Então, o que ela tem muita falta ao longo do dia, ela vai dar um jeito de pedir em algum momento, que seja à noite. Então, tentar chegar em casa, gente, deixa o celular de lado, não liga a TV. É o momento de se entregar àquele bem precioso que a gente escolheu ter. Né? Então, porque vai fazer falta na construção deles, não só do sono, mas também emocional, né? E uma coisa tá ligada com a outra aí. Com certeza. Aline, para quem quiser seguir no Instagram, sempre tem dicas lá, tem lives também que você faz. Qual que é o Instagram? É Aline Campestrini, _ sono infantil. Aline Campestrini, _ sono infantil. Legal, gente. Aline, obrigada pela presença mais uma vez. Um beijão lá nas meninas lá. Obrigada. Coisas lindas. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, estamos aí. Um beijo. Bacana, beijo pra você também. André, obrigada, viu, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que interagiu, participou conosco. Assim a gente vai chegando ao final do programa Abre Aspas, que volta na sexta-feira, dia 2, aí com mais um tema pra você. Ótima semana a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.